O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: o reino dos céus é como um tesouro escondido no campo. Um homem o encontra e o mantém escondido. Cheio de alegria, ele vai, vende todos os seus bens e compra aquele campo. O reino dos céus também é como um comprador que procura pérolas preciosas. Quando encontra uma pérola de grande valor, ele vai, vende todos os seus bens e compra aquela pérola. O reino dos céus é ainda como uma rede lançada ao mar e que apanha todo tipo de peixes. Quando está cheia, os pescadores puxam a rede para a praia, sentam-se e recolhem os peixes bons em cestos e jogam fora os que não prestam. Assim acontecerá no fim dos tempos. Os anjos virão para separar os homens maus dos que são justos, e lançarão os maus na fornalha de fogo, e aí haverá choro e ranger de dentes. Compreendeste tudo isso? Eles responderam: sim. Então Jesus acrescentou: assim, pois, todo mestre da lei, que se torna discípulo do reino dos céus, é como um pai de família, que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Essa oração que nós ouvimos no livro dos Reis, quando Salomão pede a Deus a sabedoria, me fez lembrar uma oração que São Tomás de Aquino fez diante de um crucifixo, quando morava numa cela de um convento em Roma, em Nápoles, quase já no final da sua vida. Depois de escrever todas essas coisas bonitas, depois que São Tomás de Aquino já tinha quase terminado a sua missão, ele estava rezando diante de um crucifixo. Esse crucifixo é capaz de ser visitado até hoje no mesmo local onde ele viveu. E rezando diante do crucifixo, o Senhor lhe pergunta: Tomás, Tomás, escrevestes muito bem sobre mim. Que queres que eu te faça? E ele responde, São Tomás de Aquino: só quero a ti, Senhor. Ou seja, é a mesma coisa que disse Salomão. O Senhor lhe pergunta: Salomão, o que você quer de mim? E Salomão responde: quero só a tua sabedoria. Quero só você. No fundo, quando nós nos aproximamos de Deus, essa é a nossa melhor opção. Porque quando nós escolhemos só o Senhor, todas as coisas vêm em acréscimo. Quando nós escolhemos Deus verdadeiramente, todo o nosso resto é transformado. Portanto, quando eu estou diante de uma decisão que eu tenho que tomar, quando eu estou diante de algo que eu preciso fazer, é sempre importante que nós paremos e nos perguntemos: Senhor, o que queres que eu faça? Diante dessa situação na minha família, no meu emprego, na minha casa, o que queres de mim, Senhor? Reina no meu coração. Porque só Deus sabe o que é melhor. Só Deus conhece verdadeiramente tudo aquilo que nos apresenta, e tudo aquilo que Ele nos apresenta é o melhor para nós. Portanto, pedir a sabedoria de Deus é a melhor oração possível. Pedir que a vontade dEle se faça sempre nas nossas vidas é o nosso maior ganho, é o nosso maior tesouro. Porque o que pode ser maior do que Deus? Que bem material que nós podemos encontrar ou ter
que pode nos dar mais coisas do que Deus nos dá. Ora, se o Senhor não permitisse, nós não estaríamos nem vivos. Se nós nascemos e continuamos vivos, é porque o Senhor nos continua permitindo isso. Portanto, não escolhemos coisas erradas, ou não prefiramos outras coisas ao Senhor. Por isso que neste Evangelho, o Senhor compara o reino de Deus, nós podemos dizer a sua graça, a um homem que encontra um tesouro escondido e o mantém escondido, e o mantém em segredo. E depois vai cheio de alegria, diz a palavra. É importante que nós entendamos, porque a verdadeira alegria é Cristo, e vende todas as coisas que possui para comprar somente aquele campo aonde está o tesouro. O que este homem faz? Coloca Deus em primeiro lugar na sua vida. E como é difícil fazer isso. Quantas vezes nós colocamos em primeiro lugar o casamento, os filhos, o namoro, os bens materiais, o trabalho, a casa, os ganhos financeiros. É como se Deus tivesse que correr atrás de tudo isso e simplesmente nos ajudasse a manter ou fazer aquilo que nós queremos, quando no fundo não é isso. Somos nós que precisamos fazer o que o Senhor nos pede, porque só Ele tem palavras de vida eterna, só Ele é capaz de mudar todas as situações. Nós não sabemos se tudo o que nós buscamos é o melhor para nós. Portanto, se nós queremos perguntar ao Senhor o que Ele quer de nós, a primeira resposta já é nos dada neste Evangelho: colocar Deus em primeiro lugar. E isso significa muitas vezes gestos concretos, oração. Não dá para dizer que eu ponho Deus em primeiro lugar se eu não rezo nunca. Se eu vou à missa pelo menos todos os domingos, se eu recebo os sacramentos. Porque de fato, se eu não tenho nem este mínimo, como é que eu posso dizer que eu tenho mais? Porque Deus não é uma intenção, Deus é uma pessoa. E para que verdadeiramente o nosso encontro seja profundo, eu preciso fazer algumas coisas. Não basta querer só que Deus faça. Depois, o segundo ponto, que é muito importante. O Senhor compara alguém que joga uma rede e vai recolher coisas e vai pegar peixes bons e ruins. Aquilo que é ruim nas nossas vidas precisa ser jogado fora. Não dá para conviver o mal e o bem, a graça e o pecado. Não dá para a gente dizer, não, olha, tudo bem, eu agrado a Deus, mas esse pecadinho aqui eu não abro mão. Cuida do pecadinho como quem cuida às vezes de um bichinho de estimação, sabe? Tem até dia e hora para fazer o errado, não adianta. Ou seja, e também nós temos que tomar muito cuidado, porque para muitos hoje a confissão é um vale pecado. Eu me confesso para liberar a consciência, mas já sabendo até o dia que eu vou pecar de novo. Não adianta, queridos. Isso aí sem uma contrição perfeita, a graça não consegue trabalhar no coração. E ou nós escolhemos tudo, ou nós não escolhemos nada. Não dá para dizer, não, tudo bem, olha, eu vou à missa, participo da Santa Missa, mas o sacramento do matrimônio eu não recebo. Não adianta. Ou nós somos todos de Deus, ou nós colocamos o Senhor em primeiro lugar, ou nós não vivemos a vontade dEle. Nós nos enganamos. E depois, um último ponto que aqui também é importante. E quero terminar com uma frase do querido São Tomás de Aquino. Primeira coisa, me fala se eu estou no lugar. Eu tenho que falar com a nossa diretora de imagem. Porque semana passada diz que eu fiquei num lugar que não foi apropriado e o sol batia na minha cabeça e parecia que eu ia explodir. Então eu recebi uma orientação ao longo da semana, eu tenho que olhar para a nossa direção de imagem, que me fala, fica mais para cá, fica mais para lá. Mas, na última parte deste evangelho, o Senhor compara o reino de Deus a um pai de família, olha que legal isso, que tira do seu tesouro coisas novas e velhas.
Aí São Tomás de Aquino vai dizer: Deus não destrói a natureza humana, mas Ele a aperfeiçoa. Não é que o Senhor vai aniquilar quem nós somos, claro que não. O Senhor me fez apto a viver a sua vontade e com tudo aquilo que eu preciso para vivê-la. O que o Senhor vai fazer com a nossa natureza humana é melhorá-la. Portanto, os dons que eu tenho serão melhor utilizados. A vida que eu tenho será melhor vivida. Se eu sou uma pessoa alegre, eu vou continuar sendo alegre. Não é que Deus vai me fazer meio louco, sabe? Às vezes a gente tem medo de seguir a Deus por causa disso. E se Deus me fizer meio louco? Não, quem é louco continua. Não tem jeito também. Não acha que vai ter também, porque Deus faz milagre, mas não faz mágica. Então assim, quem é meio xarope, continua meio xarope. Mas vai ser um xarope santo. Diferente, gente. Entendeu? Porque o xarope em si é ruim. Mas um xarope santo cura. Então é isso, na verdade, o que o Senhor vai fazer. O Senhor não vai jogar fora quem a gente é. O Senhor vai melhorar quem nós somos. O Senhor vai potencializar os dons que nos deu e que talvez nós nem saibamos. Por isso não tenhamos medo. Porque o final do seguimento do Senhor é a perfeita alegria. A alegria que os pastores sentiram ao encontrarem o Senhor. A alegria que os magos sentiram a encontrarem o Senhor. A alegria que na verdade não é simplesmente um sorriso de algo engraçado, mas que é uma serenidade, uma força interior que nos dá uma coragem de não desistir e nos mantermos serenos nas horas até mais difíceis. Portanto, queridos, termino dizendo isso. E se nós pudermos aqui fazer uma retrospectiva, primeira coisa, a oração de São Tomás de Aquino. Que queres de mim, Tomás, que eu te dê? Tomás responde: só a ti, Senhor. Primeira coisa, nas coisas da vida, quando alguém te perguntar: o que é que você quer? Você quer ir para lá, você quer ir para cá? Você fala: sim, eu acho que para cá é melhor, mas quero que a vontade de Deus aconteça em primeiro lugar. Quem faz isso não erra. Quem faz isso não se arrepende. Depois, olhar para o coração e colocar Deus em primeiro lugar. Isso custa às vezes, viu? Especialmente quando a gente é apegado a algumas coisas ou algumas pessoas. Mas vale a pena. E também a gente não muda de uma hora para outra. A conversão ela vai acontecendo ao longo de toda a vida. Depois, tirar do coração aquilo que eu sei que não é bom. Porque o que não é bom, o que é errado não vai ficar bom nunca. Não dá para conviver as duas coisas. Tirar aquilo que não é bom. E essas coisas ou a gente corta de uma vez ou não corta nunca. É igual quem fala que vai começar o regime amanhã, segunda-feira. Está falando isso há 50 anos, não adianta mais. Ou seja, ou se começa agora ou nada se começa. E depois, aprender a lidar conosco, que de vez em quando nós vamos tirar do coração coisas novas e velhas, mas não nos preocuparmos, seguirmos adiante, porque o Senhor não vai destruir quem nós somos, Ele vai aperfeiçoar a nossa natureza, a ponto de, como diz São Tomás de Aquino, o Senhor não destrói a tua natureza, mas a aperfeiçoa. Vivendo deste modo, nós encontraremos a verdadeira felicidade, o maior tesouro que nós poderíamos encontrar, aquilo que dá sentido às nossas vidas, que faz a nossa vida valer a pena e que nos dá coragem para enfrentar o que for e enfrentar de um modo correto, justo e sobretudo feliz. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Professemos a nossa fé